Sejam bem-vindos ao segundo programa Café Empreendedor. Que alegria ter você nos acompanhando. Já curtiu? Já deu o seu like? Então se inscreva no nosso canal no YouTube, Diocese de Apucarana. Queremos agradecer a todos que nos ajudaram, que deram as suas sugestões, que parabenizaram, que fizeram alguma colocação para melhorarmos. E aqui estamos para oferecer o melhor para você. Por isso, neste início de programa, eu gostaria de convidar você a rezar comigo, a rezar a oração do Pai Nosso sobre a ótica do empreendedor. O empreendedor não reza o Pai Nosso de uma maneira automática. O empreendedor, ele crê que quando ele chama a Deus de Pai, um Pai que é um Pai nosso, um Pai meu, um Pai dos meus colaboradores, também ele acredita que o pão nosso de cada dia será providenciado. Por isso, convido que você possa colocar para Deus neste momento qual é a necessidade do seu pão nosso de cada dia. Peça para que Deus possa providenciar todas as bênçãos de graça, de paz e de alegria, realizando todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E hoje estamos aqui com ele, que é psicólogo clínico, escolar e organizacional, coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, especialista em didática do ensino superior, especialista em marketing e gestão de RH, formação em leitura corporal, formação em artes cênicas, teatro, professor do Instituto de Filosofia de Apucarana. Esse é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, professor Henrique Benevenuto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse momento, né? E vamos ver a partir desse nosso encontro o que a gente pode estar fazendo para contribuir com a sociedade. Que bom, professor, o senhor estar aqui conosco, enriquecendo o nosso programa. Em nome da nossa diretora, é sempre uma alegria tê-lo aqui, é uma figura ilustre. E o senhor, com todo esse currículo voltado para a área de psicologia, nós gostaríamos de entender um pouco melhor qual a ótica que a psicologia tem sobre todo esse cenário de crise. Então, Everton, falar nesse momento é complicado, né? Mas eu uso sempre uma brincadeira séria, dizendo para as pessoas assim, sem sofrimento, porque sofrer não vale a pena. Eu sei que é muito difícil falar isso nesse momento, mas veja você, quando você me convidou para participar do programa, sabendo, né, que é uma conversa e o programa tem o título de Café Empreendedor, a gente sabe que é café, né? Uma excelente bebida, né? A bebida do povo brasileiro. Mas eu fui, assim, né? Lógico, a gente sabe um pouquinho, mas vamos buscar lá no dicionário a palavra, o que quer dizer, né? A palavra empreendedorismo. E aí eu escrevi, né? Para não falar aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, o que o dicionário traz, né? O dicionário diz assim, que empreendedorismo é a disposição ou a capacidade de idealizar, de coordenar e realizar projetos, serviços ou negócios. Ponto e vírgula. É a iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes, gerenciar com alterações que envolvem inovações e risco. Então veja que coisa interessante essa segunda colocação, né? Empresas já existentes. É complicado o momento em que nós estamos vivendo, né?
porque nós estamos vivendo um momento de extrema incerteza. Eu conversava com uma pessoa hoje de manhã e a gente estava trocando exatamente né, essa ideia. Será que existe algum economista no Brasil, vamos falar de Brasil, existe algum economista no Brasil hoje, ou vamos pegar aí o nosso ministro, né, da Fazenda, da Economia, né? Será que existe alguém capaz hoje na área de administração e de economia, capaz de prever o que pode acontecer no futuro em relação às empresas e em relação às pessoas? Já que isso não está mexendo apenas com a empresa, com o empresário, mas está mexendo com toda a população. Então, a gente fala muito aí de QI, né, consciente de inteligência. Hoje está bem evidente, né, também que a importância do QE, consciente emocional. Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive gestores, dizer o seguinte, que o QI, que é o consciente de inteligência, coloca as pessoas dentro da empresa. E o QE, o consciente emocional, mantém as pessoas dentro das empresas. E há muito tempo eu digo, não tem nada a ver, né? Os dois são responsáveis em colocar a pessoa lá dentro. É lógico, né? O QI é de extrema importância, até porque é ele que reconhece o QE, reconhece, né, o emocional. E como psicólogo, o que a gente tem visto, hoje não precisa ser psicólogo, mas muito mais os psicólogos têm visto hoje, uma insegurança extrema. Então eu posso testemunhar, sem ser antiético, não vou falar aqui nome de pessoas, né? Mas posso testemunhar, enquanto psicólogo clínico, a quantidade de pessoas que eu estou atendendo, né? Através do telefone, através do Zap, através do inbox lá no Face, né? Na rua, hoje na rua as pessoas reconhecem a gente, mesmo com a máscara, e que é a consulta, né? As pessoas em extrema agonia, extremo desespero, casos, né, pessoas que já tinham a depressão e que acentuou, né, o nível, pessoas que tinham propensão eram propensos à depressão, à síndrome do pânico e eclodiu, pessoas que não sabiam que tinha essa propensão e que de repente agora estão. E aí, enquanto psicólogo, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar aquilo que nós trabalhamos na faculdade, aquilo que nós, né, trabalhamos em nós mesmos, né, para trazer um pouquinho de tranquilidade, de calma, de paz para as pessoas, apesar daquilo que está acontecendo, que não é uma questão assim simples, tá? Então tem muita gente dizendo assim, já me disse inclusive, porque eu estava conversando com fulano de tal e eu acho um absurdo que uma pessoa religiosa escolheu, né, a empresa desvalorizando a vida. E a questão não é essa, né? Aí nós estamos trabalhando com duas palavrinhas aí que, né, o pessoal da língua portuguesa entende muito bem, o ou e o e. É lógico, se for para escolher entre a economia e o ser humano e a vida, qualquer pessoa em sã consciência, qualquer cristão, qualquer católico, vai escolher, lógico, a vida. Se for para escolher entre a vida ou a economia, é a vida. Mas o problema não é a vida ou a economia. O problema é a vida e a economia. Então, isso que as pessoas estão numa briga. E por causa dessa má escolha do e ou, né, a gente pode, inclusive, pagar um preço altíssimo aí. Mas, de qualquer maneira, como psicólogo, não vou entrar na questão aí como gerir empresa, muito embora eu trabalhe com empresas, mas eu sou consultor comportamental. Hoje existe aí, graças a Deus, nós temos uma internet aí que fornece bilhões de orientações aí, né, de como você trabalhar a questão empresarial, para você reerguer o que fazer nesse momento. Conversava, inclusive, né, com a Maíra,
antes do início do programa, um grupo em Apucarana que nós temos, né, o Fomento Apucarana, que é um grupo, vários profissionais, né, do direito, da economia, administração de empresa, psicólogos, enfim. É um grupo que se formou pessoas preocupadas. E agora? O que vai acontecer, né, imaginando o que pode acontecer, mas o que fazer diante daquilo que nós estamos imaginando, que ainda é, né, uma coisa muito obscura. E são profissionais aí que estão contribuindo assim, grandemente. Por quê? Porque nós estamos focados, né, cada um na sua área, mas percebendo dentro da área aquilo que está acontecendo no mundo nessa área. E trazendo para o grupo uma discussão, uma conversa, né? E muitos empresários participando disso. Pessoas, por exemplo, dizendo o que é prioritário fazer nesse momento, economistas dizendo. Como psicólogo, nesse momento, primeira coisa, pare. Quando a gente está num momento de tumulto, de confusão, o que a gente tem que fazer? Para. E aí, às vezes, o parar é o parar físico. O parar físico nós já estamos, num certo sentido, né? Todos em casa. Aí é o parar psíquico. Tá? É o parar psíquico. É muito ruim falar de China nesse momento, né? Falar de China nesse momento é complicadíssimo. Mas a palavra crise em chinês é escrita com 2 caracteres. Juntando esses caracteres e traduzindo esses caracteres, dá a palavra lá em chinês, wei ji. Wei é perigo e ji, oportunidade. Veja que coisa interessante, né? Então, numa mesma palavra, né, crise, para eles, né, quer dizer tanto perigo quanto oportunidade. Quando a gente fala em oportunidade, a gente tem que ressaltar que nós estamos no Brasil, falando em oportunidade, não é o oportunismo. Vou dar só um exemplo, né? E eu ouvi uma pessoa em meio à crise dizendo o seguinte, que é uma oportunidade de você mudar o vetor, ou seja, deixar de produzir aquilo que você está produzindo, por exemplo, deixe de produzir lá o vestuário e comece a produzir, então, máscaras ou toucas, enfim. E na conversa a pessoa disse assim, né? Ainda que seja brincando, é uma brincadeira complicadíssima. Até porque diz, né, o ditado que a boca fala aquilo que vem no coração. Mas a pessoa disse assim, a gente tem que ser esperto, porque afinal de contas o mundo pertence aos espertos. E eu até digo, é verdade, o mundo pertence aos espertos. Mas não esqueça, o céu pertence aos dignos. Então não é o momento da esperteza, passar pessoas para trás. A crise é geral. Hoje nós temos que pensar coletivamente. Então eu vou dizer, né, dar só um exemplo aqui. Logo no iniciozinho, né, quando começou aquela coisa, fecha o comércio, o povo vai para casa, uma pessoa da cidade de Apucarana, onde eu resido, minha amiga, tem uma loja, tem 4 funcionários. Desesperada, por quê? Ela diz o seguinte, eu não posso fechar temporariamente o meu estabelecimento. Eu não tenho como, por quê? Porque eu pago os meus 4 funcionários, tudo, né, imposto, tudo aquilo que eu pago para os funcionários, enfim, a questão trabalhista, que você entende muito bem, né, tudo eu tiro da loja. Então eu não posso fechar temporariamente. Se for para fechar, eu tenho que fechar definitivamente. Só que eu não tenho como fechar definitivamente, porque eu não tenho recurso para isso. Um recurso seria tomar dinheiro emprestado no banco de alguém, fazer o acerto com os funcionários e encerrar a atividade. Resultado, em uma semana eu posso ser uma empresária falida e endividada e ter 4 funcionários desempregados. Isso uma loja em Apucarana. E hoje, né, você que está dentro da área aí, melhor que eu sabe, hoje eu estava lendo uma reportagem no Cielo, lá qualquer coisa, dizendo que estima-se 11 milhões de pessoas, não foi decretado ainda o fim da pandemia, 11 milhões de pessoas já perderam o emprego. 11 milhões e 600 mil micro e pequenas empresas
já estão fora enfim, fora de atividade a partir desse momento. O que vai acontecer a partir disso aí? Então eu digo assim para as pessoas o seguinte: se você dissesse assim que você está tranquilo, né, deitando, né, você está numa paz, pois eu digo para você como psicólogo, você seria considerado, não apenas para a psicologia, mas também para a psiquiatria, um anormal. Né? Então é normal essa preocupação. Agora, qual que é o problema aqui? O problema aqui, que a gente, né, analisa dentro da psicologia, é que é normal que a gente tenha insegurança, é normal o medo, é normal a angústia, só que essa angústia, esse medo, essa instabilidade, ela não pode passar do nível normal para o nível patológico. Qual que é o nível patológico? O nível patológico é a doença. Então, quando essa preocupação começa a tirar o sono, pode tirar o sono em parte da noite, mas tirar o sono permanentemente, né? Quando esse medo deixar, né, não permitir que a pessoa tenha que fazer alguma coisa, muito embora as autoridades estejam recomendando, mas tem situação que você tem que sair de casa. E você não vai sair né? O medo das pessoas que a gente está percebendo, as pessoas cortando volta umas das outras. Professor, mas eu preciso fazer um parênteses que eu estou muito feliz, que até então eu sempre achei que eu era um anormal. Então eu estou dentro da linha, estou no caminho aí da normalidade, pelo menos. Quando é que a gente sabe, né? Quando você, por exemplo, você começa a ter pensamentos e uma verbalização, por exemplo, patológica. Vou pegar aqui um caso, né? A pessoa, eu abri lá, Everton, no início, e eu me ofereci para atendimento, né? Escrevi no Face, eu me coloco como profissional à disposição, eu me coloco à disposição para ajudar as pessoas. Estou aqui. Quem quiser ligar, quem quiser, enfim. E eu fiquei muito surpreso que no primeiro dia recebi uma ligação da Itália. E eu estou atendendo hoje, inclusive, falei com a pessoa, uma brasileira que mora na Itália. Tá? Qual que é o problema aqui? O problema é o seguinte, ela está com aquilo que a gente chama na psicologia de crise de síndrome do pânico, que é um descontrole, né, geral, a nível físico, psíquico e emocional. Então a pessoa tem sudorese, a pessoa tem tremor, ela tem taquicardia, altera a pressão arterial, né? Então, fisicamente a pessoa tem diarreia, tem crise de vômito, tem tremedeira, dor de cabeça, mas não é apenas a questão física, é psíquica, confusão psíquica, perturbação psíquica, a ponto de não dormir. E a questão emocional é a nível de choro. A pessoa não tem controle, chora o tempo inteiro. Essa é a questão. Professor, que aula que o professor deu para nós hoje, né? E esses empresários que estão passando por esse momento, não só os empresários, né? Os empregados também, é uma incerteza muito grande para todos nós, né? Essas pessoas às vezes não estão dormindo à noite, estão tendo todos esses sintomas que o professor acabou de mencionar. O que pode ser feito para tentar amenizar o lado psíquico, né? O lado econômico, o governo trouxe as medidas provisórias, né? Que auxiliou tanto na questão com os empregados, quanto com o financiamento, mas na questão psicológica, o que pode ser feito para melhorar, para amenizar esse sofrimento que as pessoas estão vivendo? Na questão psicológica, eu vejo da seguinte maneira. As pessoas estão dizendo aí, nós estamos no mesmo barco. Primeiro, é uma mentira. Nós não estamos no mesmo barco, falando a nível de Brasil. Vamos pegar, por exemplo, aqui, daria para a gente ficar 3 horas falando a respeito disso, e faltaria tempo. Por exemplo, a classe política, com raras exceções, não está no mesmo barco da grande maioria dos brasileiros. Não está. Um ou outro político, né, você vê aí dizendo que, não, eu faço questão de abrir mão de parte do meu salário, ou um governador, né, que eu li, dizendo, né, se é verdade ou não, mas pelo menos ele disse lá e a população pode cobrar. E eu abro parte durante 3 meses do meu salário. Então, essa questão de que estamos no mesmo barco não é verdade. Tem gente que não está no mesmo barco. Ele está no iate.
vendo o que está acontecendo aqui na praia. E na praia, também nós não estamos no mesmo barco. É diferente, né? Por exemplo, hoje, para quem tem uma empresa, eu vejo assim. É lógico, quem perde o emprego, para ele, né, a nível micro, é tão sofrível, de repente, quanto o empresário. Só que para o empresário a dimensão é maior. Imagina você, né, a pessoa como empresário, ele não, além, a pessoa, o indivíduo, ele está pensando nele. O empresário, além de estar pensando nele, que já é digamos assim, um pepino, ele tem que estar pensando aí, né? Em várias famílias, né? Amigo empresário que tem 150 funcionários, você diz, Henrique, o que eu vou fazer? No começo da entrevista, o professor mencionou que é hora de parar, pensar, né? E como fazer isso? Como conseguir ter a serenidade para isso? A serenidade é a seguinte, nós estamos diante de uma situação, primeiro, e eu sou uma pessoa que eu quero pensar sempre, quem me conhece sabe disso, em sala de aula, nas empresas, na rua, sabe que eu sou, né, um entusiasta, entende? Resumindo o que eu digo em palestra, eu não acredito em bola perdida e eu vou em todas as bolas. Ou seja, eu não desanimo, eu tenho bom ânimo. Essa é a primeira coisa. A patologia está levando as pessoas, de repente, a uma doença, que é a doença psíquica de ficar lá, né? Pensando naquilo, pensando em não dormir. E muitas pessoas estão botando fim na patologia com uma coisa terrível, que já vinha acontecendo antes do corona. A questão do suicídio. Tá? Eu tenho na minha agenda, está aqui, eu poderia até, se eu soubesse que a conversa fosse para esse lado, está na agenda aqui, na frente, né? Uma lista que eu consegui com a Polícia Científica, isso antes, bem antes, a Polícia Científica, o número de pessoas que estão se suicidando, que se suicidaram na cidade de Apucarana. E agora, com certeza, né, isso aí vai levar muitas pessoas, primeira coisa, a parar. O que você faz quando você está perdido? Se você sai, você pode até encontrar o caminho. Mas você pode se perder mais, começar a caminhar em círculo. Todos nós estamos no mesmo barco? Ah, tá. Então, o que nós vamos fazer? E eu vou buscar ajuda. Você sabe uma das coisas, se é que a gente pode dizer que isso é positivo, eu acredito até que seja positivo isso, né? No meio dessa tragédia, buscar uma coisa positiva é complicado. Agora, eu vejo assim que uma das coisas positivas é que, de repente, a pandemia está levando a sociedade a pensar de modo coletivo. Hoje não dá mais, né, para você... Se aquela senhora, né, lá em Apucarana, que me procurou chorando, desesperada, porque tem 4 funcionários, etc. e tal, se ela quebrasse sem a pandemia, sem... Ah, o sistema é esse, quebrou, o que as pessoas dizem? Dane-se. Ela foi mal gestora, ela não soube gerir o próprio negócio, né, a vida continua. O problema, meu amigo, é que agora não é uma pessoa. Agora é milhares. E isso afeta todos, inclusive eu que não tenho, né, digamos assim, um emprego, que já sou aposentado, né? É lógico que eu não vivo só da minha aposentadoria, eu trabalho, o meu trabalho está comprometido, mas... Enfim, imagina a pessoa que depende 100% do emprego. Isso não afetou apenas ele, afetou né, geral. Então, nós vamos ter que buscar uma solução geral. Aí não é questão o Ministério Público buscar uma solução, a igreja buscar uma solução, psicólogos buscar a solução, empresários. Nós vamos ter que buscar solução e buscar solução coletivamente falando. Então, né? E aí passa por quê? Pelo diálogo. E esse diálogo, ele vai lá na busca da solução lá em cima, mas ele pode começar aqui. Você, por exemplo, que está angustiado, procure conversar com alguém. Converse com alguém. E eu sempre digo, né, para os meus clientes na clínica, pessoas que têm outras pessoas com as quais ela pode dividir o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, o seu medo, elas sofrem menos.
triste aquela pessoa que não tem com quem falar, com quem dividir. Hoje, a nível organizacional, por exemplo, você sabe disso, né? As pessoas estão buscando aí o Sebrae, estão buscando tantos, né, grupos. Por exemplo, se você entrar na internet e você digitar lá psicologia e Covid, você vai ver que um grupo de psicólogos, eles montaram uma cartilha de orientação. E uma cartilha linda, 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 com conteúdo profundo. Está disponível. O Sebrae está aí oferecendo, né, profissionais, grupos. Você entra, tem N grupos na internet oferecendo. Então é parar, é conversar, não tomar nenhuma decisão. Tem gente dizendo assim, eu estou com vontade de botar fogo na empresa. Não, você está louco. Da cabeça? Nós temos hoje vários profissionais, passar, né, professor? Dando auxílio. Sim, né? Com certeza. Sem dizer, você falou no outro programa também, né, que hoje é momento de as empresas se tornarem novas empresas, né? Isso. Tratamos isso, né? Exato. Vamos nos reinventar, um auxiliando o outro, né? Então, o empresário, pelo que eu entendi, a dica do professor, estou com dificuldade, estou com cabeça quente, angustiada, converso com o empresário, com um profissional de várias áreas. Quem pode me ajudar? A questão é essa. Quem pode me ajudar? Hoje nós não vivemos um problema econômico apenas. Nós vivemos um problema físico, psíquico, emocional, ou seja, tem gente chorando, tem gente angustiada, tem gente que não dorme, tem gente que não tem dinheiro, já tem gente que não tem comida, tem gente que não... Enfim, aonde eu posso buscar ajuda? Por exemplo, quem é empresário, ele vai buscar ajuda aonde? O que fazer nesse momento? Tem gente que vai, o Sebrae, de repente, sabe, né? O Sebrae é um órgão que... excelentes profissionais, que pode dar toda a orientação para os profissionais, para os empresários nesse momento. O que fazer? Estabelecer prioridades, começar por aonde nós temos que pensar em conjunto. Sozinhos vai ser mais difícil vencer essa crise. É muito mais difícil. Juntos nós podemos chegar em algum lugar. Inclusive, professor, na próxima semana nós vamos ter como convidados empresários aqui que vão partilhar desse momento conosco também, né? Então, você que nos acompanha, você que está acompanhando todos os nossos programas, se inscreva lá para você receber a notificação de quando o próximo programa estiver no ar. Vai ser muito interessante. Este programa tem trazido dicas muito importantes para esse momento de crise. Você está sabendo passar com sabedoria, com calma, escutando, analisando o mercado, porque são muitos os estudos que estão apontando que mostram que existe um caminho para a gente poder seguir. Que o tempo, igual o senhor falou, nós não podemos determinar se vai ser daqui 3, 6 meses, 1 ano, mas existe um jeito de nós sairmos de tudo isso. Nós que estamos à frente das empresas, que estamos convivendo com os colaboradores, com as suas angústias, com as suas dores, né? O que eles vão fazer quando olham ali para uma necessidade de uma redução de carga horária ou de uma suspensão. Nós vivemos e sofremos juntos, e é para vocês que nós queremos também partilhar este momento. Professor Henrique, que alegria ter o senhor aqui. Eu acredito, como o senhor disse, esses 15 minutos é muito pouco para nós podermos discutir. Eu autorizo, inclusive, se for, né, possível, se puder, né, colocar o meu contato, né? Não quero ser oportunista nesse momento, tá? Colocar o meu contato, as pessoas que necessitarem de ajuda psicológica, eu estou prometendo aqui, enquanto a pandemia durar, enquanto, né, é lá para dezembro, eu estou me colocando à disposição como profissional para ajudar, sem custo, até porque eu não poderia colocar, né, no rodapé, cobrando. Está angustiado, quer conversar, quer uma orientação, né? A gente tem canais para direcionar as pessoas. Aqui no programa fica meio complicado, até porque a cabeça da gente é muito, né? É o que está acontecendo com a cabeça das pessoas hoje. É um turbilhão de ideias. E a gente tem que face lá no inbox, se conversamos pelo telefone, se encontramos no local, né, quando puder se encontrar para conversar. E como profissional da área da psicologia, eu me coloco.
À disposição. Obrigada, professor. O telefone do professor vai aparecer aqui na tela, então todo mundo vai ficar com o contato do senhor para entrar para uma conversa, para um auxílio. Tirar uma dúvida. Tirar uma dúvida. Como já dissemos aqui, este é um momento de empatia, de ajuda do coletivo, né? Essa crise vai nos fazer mexer, sair da zona de conforto e sairmos dela modificados, seja espiritualmente, psicologicamente e financeiramente também, né? Exatamente. Vamos saber... Está dizendo que o mundo já passou por crise pior e a humanidade não mudou, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, gripe espanhola e tal. Eu já ouvi pessoas dizendo, a humanidade, quem estudou história sabe que a humanidade não mudou. A gente tem que acreditar que se a humanidade não mudou, eu tenho que mudar. A mudança começa a partir de mim. Vamos sendo ser uma pessoa mais otimistas. solidária. É isso aí. Para você que nos acompanha, venha tomar o cafezinho conosco, venha fazer parte deste programa e nós aguardamos vocês para a próxima semana. Mas não esqueçam de dar as suas sugestões, de dizer aquilo que você espera do programa, o que você gostaria que nós trouxéssemos aqui. Por enquanto estamos com os nossos amigos, com aqueles que são da nossa família, né? Eu sou ciumento, Mayra, então eu vou deixar o pessoal poder partilhar um pouquinho dos conhecimentos do senhor, professor. Mas é com grande alegria que nós queremos que você também participe desse programa conosco. Dê a sua sugestão, dê lá as suas críticas, seus elogios, participe conosco e venha tomar esse café conosco. Tchau, tchau e muito obrigada por estar conosco no nosso segundo café, né? Até a próxima.